Olá, amigos da Fator Inteligência e Marketing, aqui é João Henrique Faria. Conforme prometido, vamos começar o case de Lúcio Bocão, um vereador para ser meu prefeito. Olha que legal, um vereador para ser meu prefeito. Mas por que isso? Bom, primeira coisa que tem que se pensar é o seguinte, toda vez que eu quero ser candidato, e aqui no caso do Lúcio era uma candidatura a vereador, né? Eu quero, mas eu posso? Então, essa é uma primeira pergunta que tem que ser feita e ela tem que ser feita em função de algumas coisas. A primeira questão que precisa ser levantada são os públicos, né? Então, eu preciso entender como eu sou dentro desse cenário. Eu preciso me entender de uma maneira muito forte dentro do cenário político para eu saber se tem condição ou não de eu ser candidato, se eu posso ou se eu não posso ser candidato. A primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: existe uma relação entre o candidato e o eleitorado. Né? É preciso pensar nessa relação. Como que é a minha relação como candidato em relação ao eleitorado? Então, eu preciso ter uma noção muito clara disso. Por quê? Porque existem dois fatores que são essenciais. O primeiro fator é a territorialidade. Ou seja, eu estou inserido dentro de um território que é suficiente para eu conseguir querer ser eleito, no caso específico de vereador. Isso vai valer também para deputado estadual, deputado federal, mas no caso de vereador, porque vereador é a eleição mais difícil que tem. Todo mundo pode achar, mas é o menor cargo político eletivo desses cargos tradicionais, etc. e tal. Mas é o mais difícil. Por quê? Porque você concorre com muita gente. Você concorre com gente da sua própria família, enfim. É uma coisa de louco essa história de candidatar a vereador. Então as pessoas precisam querer muito mesmo, mas mais que querer, elas precisam poder. E nessa linha do poder, a territorialidade é um ponto. Quer dizer, o meu bairro, a minha região, eles são suficientes para eu me eleger? No caso do case que nós vamos ver hoje, nesse case do Lúcio Bocão, a região da Cabana é uma região em Belo Horizonte com muitos bairros no entorno, né, além da própria Cabana Central, e esses bairros eles totalizam perto de 50 mil moradores, o que dá em torno de 35 mil eleitores, tá certo? Então, territorialmente, o Lúcio já estava tranquilo, pô, eu tenho um território, né, que é bastante interessante para eu poder atuar e eu já atuo nele. Esse é o segundo ponto. Que é o quê? A parte temática. Além da territorialidade, existe a parte temática também. Ou seja, eu estou inserido em alguma categoria profissional, eu estou inserido em alguma luta específica da sociedade, eu estou desenvolvendo trabalhos para entidades sociais. Qual é a minha ação comunitária dentro daquele espaço territorial para onde eu pretendo caminhar com a minha candidatura a vereador? Tá certo? Então, tudo isso é importante, tudo isso é necessário saber antes de eu poder responder. Eu posso? Então, são coisas aí que vocês já devem pensar e que, no caso específico da candidatura do Lúcio, foi muito bem pensado. Então, vocês já viram que, do ponto de vista da territorialidade, né, o Lúcio tinha alguns aspectos que já eram muito bons. Né? A região da Cabana, com a sua população, com o seu eleitorado, eram suficientes e mais do que suficientes para eleger. Da mesma forma, ele tinha diversos trabalhos que ele desenvolvia. Ele era evangélico, mas ao mesmo tempo desenvolvia trabalhos que não eram exclusivamente dedicados aos evangélicos e às igrejas evangélicas. Ele também tinha uma série de trabalhos junto à Igreja Católica, como, por exemplo, a creche da comunidade, que ele conseguia muitas coisas para lá. Então, veja bem, ele foi presidente da associação, então ele se envolvia muito na vida da comunidade, morava na comunidade e se envolvia com a vida da comunidade. Então, de cara, ele tinha os elementos essenciais que um candidato deve ter para poder dizer eu posso e não apenas eu quero. Ele tinha a territorialidade e também tinha a questão temática muito fortes e que o gabaritavam, então, para ser candidato a vereador de Belo Horizonte. Daqui a pouco a gente solta o segundo vídeo.